tudo bem? Como vocês já sabem, eu estou aqui de volta com vocês. Sou Denise Gutierrez, da Rádio TV Regional. Hoje iremos entrevistar uma pessoa muito especial, Fernanda Curti. Por gentileza, Fernanda, se apresente a nós. Olá, Denise, e a todas as pessoas que acompanham aqui a Rádio TV Regional. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Fernanda Curti, eu tenho 27 anos de idade, eu sou nascida e criada no Jardim São Domingos, na região do Tabuão, em Guarulhos. Cheguei no PT com 15 anos de idade, através do movimento estudantil secundarista. Entrei no movimento de mulheres, fiz parte do Conselho Municipal de Juventude da minha cidade e também fiz parte do Conselho Municipal de Política para as Mulheres. Em 2020, eu fui eleita vereadora na minha cidade, com 4.405 votos, mas infelizmente, após 5 recontagens, eu perdi o mandato por incluírem votos nulos na conta final. Seguimos brigando na justiça. E hoje sou secretária estadual de mulheres do PT aqui de São Paulo. Estou me formando no curso de Direito, filha do ProUni, e tenho muito orgulho de fazer parte do projeto do PT, que é um projeto de inclusão, um projeto de garantia de direitos, de respeito à diversidade. E também fico muito feliz de poder partilhar um pouco dessas experiências aqui com vocês. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro. O que você acredita que possa ser feito para que não haja mais essas mortes? A questão do aborto no Brasil é um escândalo. Por mais que seja proibido, óbvio, tem alguns casos que são permitidos por lei, mas até os casos que são permitidos por lei também criminalizam as mulheres. Agora, o fato objetivo é que essa legislação não impede que os abortos aconteçam. Todos os dias tem mulheres abortando, e o que vai dizer se essas mulheres vão sair seguras e não criminalizadas ou vão ter seus corpos violentados e chegar à morte é a condição social. Uma mulher que tem dinheiro suficiente para ir numa clínica especializada, ela faz um procedimento seguro, ninguém fica sabendo, ela não é criminalizada e ela não morre, não corre o risco de morrer. Ou seja, quem está morrendo nessas clínicas clandestinas ou ainda apelando para métodos inseguros dentro das suas próprias casas são mulheres pobres, majoritariamente mulheres negras. Então, discutir a questão do aborto legal ou seguro no Brasil é essencial para salvar a vida dessas mulheres. Não tem outra forma. Ou a gente tira do Código Penal e traz para o SUS, ou nós vamos continuar tendo esse índice altíssimo de mulheres mortas vítimas de uma política que não funciona e que é ilusória. Afinal de contas, sendo crime ou não, o aborto acontece. Então, eu defendo publicamente a regulamentação do aborto legal, seguro e gratuito no Brasil, inclusive acompanhando experiências que estão acontecendo na América Latina. A Argentina avançou na questão do aborto, assim como outros países, que eu acho que o Brasil não pode ficar fora disso. E aí, isso não significa incentivar a prática do aborto, Aborta quem quiser. A questão precisa ter o acompanhamento da saúde pública e parar de criminalizar as mulheres. E para finalizar, ninguém criminaliza e cobra os homens que não querem ser pais. Não à toa que tem mais de 5 milhões de crianças sem o registro paterno e isso não causa nenhum incômodo. Ou seja, nós precisamos respeitar a escolha das mulheres, sobretudo proteger as suas vidas e também proteger as mulheres que são vítimas de violência e também acabam sendo criminalizadas por conta de um moralismo hipócrita que não combina com a nossa sociedade. Fernanda, estamos tendo um papo bem legal. O que você pensa sobre as drogas em nosso país? Como que podemos combater o tráfico? O que você pensa? Coloca para nós. Denise, a atual política de drogas no Brasil ela é racista e hipócrita. Primeiro que é uma política que até hoje não conseguiu enfrentar a redução do consumo, muito menos enfrentar o crime organizado. A única coisa que essa política tem gerado é uma guerra contra pessoas. Olha os índices de assassinato e de encarceramento em massa de jovens negros e também o número de assassinato de policiais. Ou seja, nós não estamos falando de guerra às drogas, nós estamos falando de uma guerra contra pessoas. E além do mais, é impossível, você pode fazer quantas operações policiais você quiser. Você não vai desmontar o crime organizado enquanto não tirar o monopólio das drogas da mão do crime. Então eu defendo abertamente a descriminalização, a legalização e a regulamentação de todas as drogas no Brasil. Primeiro porque a gente acaba com os casos de assassinato,
a gente reduz o volume de pessoas encarceradas, né? E a gente consegue legalizar um comércio que hoje a gente não tributa porque é ilegal. As drogas, mesmo sendo criminalizadas, as pessoas consomem e isso movimenta uma economia gigantesca que hoje a gente não tributa justamente porque é ilegal. Então, tirar o monopólio e trazer essa responsabilidade para o Estado também vai nos dar a possibilidade de tributar um comércio que já existe, né? E para além disso, os casos graves de pessoas em situação de drogadição, as pessoas adictas, nós temos que, de novo, parar de tratar com a bala policial e trazer para a discussão do sistema de saúde. Nós estamos falando de cuidar dessas pessoas que estão adoecidas, vítimas do vício, assim como nós fizemos e reconhecemos o tabagismo e o alcoolismo. A gente trata essas pessoas com saúde, não com a bala policial. Então eu acredito que a única forma de acabar com o genocídio da juventude negra, que acabar com o encarceramento em massa e desmontar o crime organizado, é necessariamente o caminho da legalização, descriminalização e regulamentação de todas as drogas. Eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão no Brasil, a começar pela revogação da lei anterior, né, a lei de 2006, fez aumentar ainda mais o encarceramento no país, então nós precisamos revogar e aplicar uma nova legislação que regulamente esse uso no país e pare de criminalizar as pessoas. A mulher tem uma pequena representatividade no mundo. Você sendo negra, feminista e LGBTQIA+, como poderíamos ter uma inclusão melhor? Olha, essa pergunta ela é muito importante, porque diz respeito a gente conseguir enfrentar os papéis sociais sexistas que foram construídos pra gente. Sexistas, racistas e LGBTfóbicos, né? A história da nossa sociedade, assim, rapidamente, ela parte da construção de um lugar para as mulheres que é o lugar da vida privada, como se a nossa vocação e a nossa única tarefa nesse mundo fosse procriar e cuidar de casas e das famílias, né? Não é à toa que a carga das tarefas do cuidado e da carga doméstica pesa no ombro das mulheres. Isso não é acaso. Existe uma construção social que reafirma esse local todos os dias. Por isso essa baixa representação de nós mulheres em vários ambientes, né? Principalmente no ambiente político. Olha, eu digo principalmente político porque é nesse espaço que a gente vai conseguir resolver as desigualdades profundas no campo da economia. Infelizmente, nós mulheres seguimos recebendo menos do que os homens e quando a gente compara o valor recebido por mulheres negras em relação a homens brancos, mulheres negras recebem 57% a menos. Ou seja, existe uma grave distorção econômica aí. Quando a gente repara a comunidade de mulheres LGBT, nós vamos verificar um alto índice na informalidade e um alto índice empurrado para o mercado da prostituição. Ou seja, isso também diz respeito à estrutura econômica do nosso país. Todas as questões econômicas é no campo da política que a gente resolve. Assim como também enfrentar as questões de segurança pública. Nós temos um alto índice de violência contra as mulheres, tanto doméstico quanto outros tipos de violência que acontecem nos ambientes públicos, sejam os casos de abuso sexual, de violência física, enfim, uma série de violências que também se resolvem a partir do ponto de vista da política pública. Então, a gente conseguir promover uma transformação na estrutura política do nosso país me parece essencial, principalmente para quem defende a democracia. Olha só, nós mulheres só temos o direito de votar faz apenas 90 anos, de um país que tem mais de 500 anos de história. Ou seja, o Estado brasileiro nos proibiu de participar desses processos de elaboração e de decisão dos rumos do nosso país. Então, se no século anterior a nossa luta era pelo direito de escolher, nesse século eu acredito que a nossa luta é pelo direito de exercer o poder político e também ser votada. E resolver essa distorção democrática. Denise, no meu entendimento não vai existir democracia de verdade no Brasil enquanto a gente não democratizar o poder político. Nós mulheres, nós não somos minoria. Nós somos mais de 52% da população desse país. Ou seja, a gente só é minoria justamente nos espaços de poder. Quer ver? Pega o cenário da Câmara dos Deputados Federais. Nós estamos falando de 513 cadeiras e dessas só 15% são mulheres e dessas 15% só 2% são mulheres negras.
nós mulheres e nós mulheres negras somos maioria nesse país. É uma distorção democrática e a gente tem uma representação tão pequena no ambiente que decide todos os dias das nossas vidas. Enquanto nós mulheres também não fizermos parte do processo de negociação e de decisão sobre as nossas vidas e os nossos corpos, infelizmente nós vamos conviver com a política sexista que nos impõe desigualdades profundas no mercado de trabalho, no ambiente acadêmico, nas relações das tarefas do cuidado e das tarefas da casa e também na questão do enfrentamento à violência. Olha, a política é um jogo de interesse, sabe? E os interesses de nós mulheres precisam ser debatidos, porque nenhum homem sabe o que é você ter que fazer correndo um trajeto do ponto de ônibus para sua casa com medo de sofrer violência sexual, sabe? Eu estou dando esse exemplo porque quem não passa essas realidades nunca vai ter elas como prioridade. Então, se nós não tivermos mulheres que vivenciam essas experiências absurdas, também formulando e decidindo, dificilmente nós vamos conseguir reverter o quadro do Brasil ser o 5º país do mundo que mais assassina mulheres. Então, para a gente conseguir proteger a vida das mulheres e aprofundar a democracia, é necessário que mais mulheres ocupem a política e que a gente consiga de fato democratizar o poder. Senão, nós vamos continuar vivendo com a política do sexismo, do racismo e da LGBTfobia. Vamos agora para os nossos comerciais. Não percam, o tempo é pequenininho. Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco. Finalizamos aqui então o nosso bate-papo. Faça agora as suas considerações finais. Olha, gente, muito obrigada por essa conversa. Eu fico muito feliz por poder compartilhar um pouco das minhas reflexões, do que eu penso sobre essa sociedade que a gente vive e que precisa de transformações, tanto sociais, quanto econômicas, quanto políticas, e que eu acho que nós estamos vivendo um período da história que é propício para a gente debater uma outra forma de participar da política. Primeiro, é a gente virando essa chave de que política não se discute. Se tudo da nossa vida se define nesse ambiente, é sinal que nós precisamos debater. E aproveitar também esse momento em que a gente sabe que o preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, do combustível, se vai ter emprego ou não, depende de decisões políticas. É importante a gente também mudar algumas práticas que acabam sendo naturalizadas no período eleitoral. A primeira é a questão da compra e da venda do voto. Gente, nós não podemos mais admitir que a maioria do Parlamento Paulista e do Parlamento Federal seja constituída de pessoas que compram o voto e não que assumem o compromisso de representar vocês durante os 4 anos. A segunda cultura que nós precisamos mudar é a cultura de pegar o papelzinho na porta da escola. Primeiro que nós precisamos repudiar essa prática de jogar papel na porta da escola. Ecologicamente, ou a gente estabelece uma outra relação com o meio ambiente, ou se a gente continuar produzindo a quantidade de lixo, a nossa espécie não vai sobreviver por muito tempo. A segunda questão é que, se nós estamos dizendo de um espaço que define as nossas vidas, certamente não é qualquer um que serve. Então eu também gostaria de fazer esse apelo a vocês, de pesquisar as candidaturas, pesquisar o que se defende, né, tanto no parlamento quanto no executivo, para tomar uma decisão correta. E eu não posso deixar de falar da importância da gente derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo e derrotar a política do Dória e do Rodrigo Garcia aqui no estado de São Paulo também. Então, é tarefa nossa eleger governos comprometidos com a classe trabalhadora, tá bom? Então, muito obrigada e um abraço a todos vocês. Bom, pessoal, finalizamos aqui agora o nosso bate-papo com o poder público. Obrigado por você estar aqui sempre conosco na Rádio TV Regional. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários e olha, compartilhe o quanto vocês puderem. Quero levar assuntos maravilhosos para vocês, a cada um de vocês. Um grande beijo de Denise. Fiquem bem.